Amados irmãos, graça e paz, juntos novamente, usando os recursos da internet para nós compartilharmos o estudo da nossa Escola Bíblica Dominical nesse domingo, continuando o Sermão do Monte, e hoje nós vamos concluir o nosso estudo no Sermão do Monte. Nós fizemos isso até agora em 11 momentos e hoje vamos fazer a conclusão. Vamos trabalhar o capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso 29, quando Jesus fecha o seu mais belo e maravilhoso Sermão do Monte. Até agora nós vimos que o Sermão do Monte é uma porção da Escritura que todo cristão deve se dedicar a estudá-la, a examiná-la, isso não só uma vez, mas N vezes, até que nós possamos tê-la bem clara em toda a nossa mente. E quanto mais estudamos, mais aprendemos acerca disso. O Senhor Jesus, ele procurou mostrar até agora para nós acerca do que o discípulo deve ser, tratando o seu caráter nas bem-aventuranças. Depois de nos ensinar o que devemos ser, ele nos ensinou como devemos influenciar o mundo, a sociedade na qual estamos vivendo, inserido. Que influência devemos exercer? E ele usou para isso duas metáforas, que foi o sal e a luz. Depois Jesus tratou também, nos ensinando acerca da lei. Ele falou da relação dele com a lei, que ele veio para cumprir a lei, e depois nos ensinou acerca de como nós devemos obedecer, viver, praticar a lei, não como eram os fariseus e escribas daquela época, mas devemos praticar a lei com mais intensidade, mais profundidade. Daí ele reinterpreta a lei, nos dando alguns exemplos de como devemos praticá-la. Falou acerca da nossa prática religiosa. No capítulo 6, primeiro parágrafo, mostra que nós devemos exercer uma religiosidade sem hipocrisia, na presença de Deus, e fazer as coisas com sinceridade de coração. Depois nos falou acerca da nossa ambição. Devemos ser pessoas que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. A nossa ambição não deve estar nas coisas desse mundo. Não devemos construir tesouros aqui, mas o nosso tesouro tem que ser construído no céu. Porque onde está o tesouro do homem, aí estará também o seu coração. É o que Jesus nos ensinou. No capítulo 7, ele falou acerca do fato que nós não devemos emitir um juízo hipócrita sobre as pessoas. Devemos julgar as pessoas, mas não com a hipocrisia de condenar neles aquilo que nós fazemos. Isso é hipocrisia. Depois nos falou acerca da regra áurea, daquele Mateus 7,12, aquele princípio que, se nós aplicarmos na nossa vida, vai com certeza mudar o nosso comportamento, a nossa atitude em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja. A regra áurea: tudo quanto, pois, quereis que os homens te façam, assim fazei vós também a eles. Depois também aprendemos sobre a escolha principal na vida do ser humano, quando ele nos coloca diante de duas portas, dos dois caminhos, e ele diz: olha, entrai pela porta estreita. E é interessante você observar aí e nós enfatizamos isso, Jesus não diz: olha, escolha qual das portas você deve entrar. Ele diz: entra pela porta estreita. A escolha nossa então é de obedecer ou não ao Senhor. E agora ele também já nos falou acerca dos falsos profetas. Uma vez nesse caminho estreito, passando pela porta estreita, não quer dizer que agora está tudo tranquilo. Nós ainda continuamos numa luta contra os falsos profetas. E eles que se apresentam em nosso meio, disfarçado como ovelhas, você olha para eles, não parece que são o que são,
mas vamos conhecê-los posteriormente por meio dos seus frutos. Às vezes demoramos um tempo para identificar um falso profeta, até que surge então os seus frutos e pelos frutos nós podemos conhecê-los. Agora Jesus vai falar para nós acerca dos dois construtores, e com essa parábola ele vai fechar o Sermão do Monte. A partir do verso 24, nós vamos ver até o verso 29, mas antes nós vamos fazer uma oração. Senhor, nós continuamos rogando ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria do alto, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus então diz assim, amados, a partir do verso 24, Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então este é o nosso texto que conclui assim, irmãos, o Sermão do Monte. Aqui Jesus ele usa a figura de dois construtores, duas casas e dois resultados finais. Ele já nos falou acerca de dois caminhos, duas portas, dois grupos de pessoas, uma multidão, um pequeno grupo, dois destinos, a estrada larga que conduz à perdição e o caminho estreito que conduz à vida. Agora nos fala também acerca de dois construtores, duas casas e duas situações. E aqui, essa parábola só em si já demandaria um bom tempo para nós podermos estudá-la, mas limitado como estamos, então nós devemos destacar de maneira superficial aqui o ensino da parábola. O que Jesus usa a parábola é para mostrar que não adianta nós estudarmos o Sermão do Monte e acharmos belo, admirar o sermão e até, quem sabe, decorá-lo, tê-lo de cor na nossa mente, o capítulo 5, 6, o 7, e expressar a nossa admiração por esse sermão. Não adianta nada disso se nós estudarmos e não colocar isso em prática. A prática desse sermão, viver o que foi ensinado, é que vai de fato nos identificar como cristãos, como discípulos de Jesus, como homens, pessoas sábias. Então Jesus ele fala de dois homens que tinham dois propósitos, queriam construir as suas casas. Os dois, eles se propõem a fazer aquilo. Um constrói a sua casa sobre a rocha, ele vai ter o trabalho de cavar, fazer a vala, trabalhar duro ali no alicerce da sua casa, para então começar a edificar a casa. O outro, ele resolve construir a sua casa. Alguns comentaristas até colocam que parece que são vizinhos, e constrói a casa no mesmo estilo. Então o outro constrói a casa partindo da superfície ali. Ele não tem o trabalho, como Lucas diz na sua versão, de cavar fundo, fazer uma vala. Ele começa ali sem o alicerce
e edifica a sua casa. E as duas casas ficam prontas, bonitas, bem feitas, e você olha, chega e olha e você não vê a diferença, qual aquela que tem o baldrame ou não. Você olha e não dá para saber por enquanto, até que chega a tempestade. E Jesus conta que chega a tempestade, a mesma tempestade bate nas duas casas, fortes ventos, e as duas casas são atacadas pela mesma situação, e uma resiste, a que foi edificada sobre a rocha, essa permanece firme, e a outra desaba, sendo a sua ruína. Então, com essa parábola ele mostra que aquela pessoa que ouve não só as palavras do Sermão do Monte, estas minhas palavras, mas todo o ensino de Jesus em toda a Escritura. Aquele que ouve e que não pratica, não procura viver de acordo com os ensinos de Cristo, ele é como a casa construída sobre a areia. Quando chega as tempestades, os problemas, as dificuldades, ele desaba. E você percebe isso no nosso viver diário. As pessoas que constroem a sua vida cristã em cima dos seus achismos, em cima das suas emoções, mas que não têm aquele trabalho de estudar a Bíblia, de examinar a Escritura, de amadurecer a sua fé, de buscar o Senhor, crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. Essas pessoas não querem ter esse trabalho de ir para uma escola bíblica no domingo de manhã, de ir para a igreja no culto, não quer ter o trabalho de fazer o culto doméstico em casa com a sua família, não quer ter o trabalho de sentar, examinar a Escritura, e querem construir a sua vida espiritual, a sua vida cristã em cima de emoções, sentimentalismo. Quando chega a tempestade, cai, não resiste. E aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, a tempestade não consegue derrubá-lo. Ele permanece firme e fiel. Então, isso só já é importante para nós entendermos que não adianta uma admiração pelo Sermão do Monte. É preciso pôr em prática tudo isso que nós aprendemos aqui no Sermão do Monte. E a gente aprende aqui também nessa parábola que as tempestades, os problemas que surgem na nossa vida, que acontecem conosco, como essa situação que vivemos agora de pandemia, tudo isso assustador, mas tudo isso tem o propósito de realmente provar a nossa construção, provar a nossa fé, ver se realmente vamos resistir a essa tempestade, a essas coisas difíceis, ou se a nossa casa vai desabar no meio de tudo isso. Ainda essa parábola mostra para a gente que os dois construtores, eles ouviram a palavra, a mesma palavra. Então não está falando de pessoas que não vão à igreja, que não ouvem a palavra, que desconhecem os ensinos. Os dois ouviram, eles conheceram a palavra. Acontece que um se dedicou em obedecê-la, em praticá-la, e o outro simplesmente ignorou. E se você perceber hoje na igreja, nós temos muitas pessoas assim. Pessoas que estão querendo seguir a Cristo, mas sem querer ter muito trabalho com a sua fé. Querem viver na base das emoções e dos sentimentos. É mais fácil ter sonhos e visões do que você sentar e examinar a Escritura para ver de fato o que ela nos ensina. Então, amados, que nós possamos aprender com esse sermão maravilhoso, o princípio básico da nossa fé. Que nós possamos procurar colocar em prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado aqui e em toda a Escritura. Esse é o desejo do nosso coração. O sermão conclui dizendo que as multidões ficaram maravilhadas com as palavras de Jesus, com a doutrina, com a maneira como ele ensinava, pois ele ensinava como quem tem autoridade. E de fato,
esse ensino de Jesus nos deixa realmente maravilhados. Mas a prática, viver em prática, na prática desse ensino é o que o Senhor espera de nós. Então, procure relembrar o caráter que deve marcar a nossa vida como discípulo, a influência que precisamos exercer onde vivemos, na sociedade onde estamos inseridos, como devemos tratar as pessoas à nossa volta, nosso convívio em casa, com a família, na igreja, na sociedade. Que o Senhor nos ajude a guardar no coração a sua palavra e a pôr em prática todo esse ensino, para a glória dele e para o nosso bem, para a nossa alegria. Que Deus nos abençoe.